O conservadorismo em Portugal é desconhecido do público em geral e presta-se muitas vezes a um conjunto de equívocos e confusões que não abonam a favor da sua compreensão e dos ganhos que uma tendência conservadora poderia trazer à política nacional. O facto do conservadorismo não possuir uma escritura sagrada ou um Das Kapital que lhe forneça um dogma, nas palavras de Russell Kirk, dificulta ainda mais a tarefa da sua compreensão. Para Kirk, tal como para muitos conservadores, o modelo conservador é algo que não existe, sendo o conservadorismo, na verdade, a negação da própria ideologia. Tratar-se então de um estado de mente, de um tipo de caráter, de uma maneira de olhar e pensar a ordem civil. Hoje, no Soluções Conservadoras, conjuntamente com o filósofo João Maurício Brás, iremos então realizar uma introdução ao conservadorismo que esperemos subsidiar a compreensão desta tendência no nosso país. Sobre o João, há que dizer que é filósofo, doutorado em filosofia e que escreveu 2 livros que recomendo vivamente lerem: Os Democratas Destruíram a Democracia e O Mundo às Avessas, Manicômio Contemporâneo. Irei deixar-vos os links para o livro do João, convido-vos também a subscrever o nosso canal e a gostarem do nosso vídeo. Até já! Soluções Conservadoras, um programa do Círculo Conservador Português, apresentado por Pedro Augusto Martins. Sejam muito bem-vindos ao Soluções Conservadoras, o único programa nacional que tem como objetivo procurar soluções políticas conservadoras para endireitar o nosso Portugal. E hoje estaremos à conversa com o João Maurício Brás acerca de uma introdução ao conservadorismo. João, muito obrigado pela tua presença. Olá Pedro, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa conversa. Vamos sim, senhora. Então, João, tu hoje tinhas feito uma proposta e que terá também uma sequência, não é? Então começámos por combinar falar sobre os princípios do conservadorismo, para depois chegarmos mais à frente e talvez num próximo episódio acerca dos 10 princípios do conservadorismo do Russell Kirk. Sim, tínhamos combinado e é o que iremos fazer futuramente. Ou levarmos a cabo, de certo modo, uma definição um pouco mais exata sobre o que é que pode ser ou não ser os traços fundamentais do que é o conservadorismo. Há um autor que eu gosto bastante e depois teremos a oportunidade para falar um pouco sobre ele, que é Russell Kirk, que tem também as suas nuances e que necessita de alguma clarificação, mas ele estabelece uma espécie dos 10 princípios basilares do conservadorismo. E era sobre isso que queríamos falar e que iremos falar. Mas ao pensar nesses 10 princípios, comecei a perceber que há uma série de ideias prévias que é importante estabelecer, que é importante, uma espécie de preâmbulo, não é? E é disso que eu vou falar, não com muito detalhe, mas com algum, e que no fundo serve como uma espécie, vá lá, do chão, da terra, para depois conseguirmos perceber esses pilares. Por exemplo, uma primeira, isto são vários, um dos primeiros pontos é que ainda recentemente falávamos sobre isto, é que o conservadorismo, ou quando falamos de conservadorismo, não é uma única coisa, não é algo, não tem só uma definição, não é também uma ideologia, não é idêntico em todos os lugares e em todas as épocas e para todas as pessoas. Por exemplo, uma questão fundamental e que nós vamos debater com isso e até com outros interlocutores é que, por exemplo, o conservadorismo português será muito diferente do conservadorismo anglo-saxónico, completamente diferente, ou o conservadorismo de cariz francês, ou dos países do norte da Europa. E essas nuances, essas diferenças são muito importantes. É que muitas vezes algumas das confusões sobre a noção de conservador têm a ver também com determinadas latitudes, não é? Por exemplo, se calhar há uma grande dificuldade de uma implementação, por exemplo, de um partido político com características conservadoras em Portugal, porque embora, e isso dava um tema de uma enorme conversa, embora os portugueses se calhar sejam naturalmente conservadores, um partido de cariz conservador ou regido por princípios conservadores, até tradicionalmente terá, ou pelo menos no século XX, uma certa dificuldade de implementação em Portugal, por uma série de motivos. Por exemplo, nos Estados Unidos,
nos países de matriz anglo-saxónica, que têm um outro tipo de tradição e de problematização e até de teorização sobre esse conceito, será completamente diferente. Eu penso que um dos grandes desafios dos conceitos, e isso aplica-se a todas as latitudes. Embora eu e não propriamente eu, considero que o conservadorismo não é uma ideologia, conceitos como conservadorismo, como o próprio conceito de liberalismo, como o próprio conceito de socialismo, tem que se adaptar, e uma coisa é o modo como esses conceitos se concretizam no século XXI, outra coisa é a matriz ou a origem desses conceitos, eles têm uma história, e muitas vezes dos grandes equívocos nos debates é que nós estamos a usar os conceitos como se eles ainda se referissem a realidades que já passaram, não é? Isso gera alguns curtos-circuitos, não é? Mas há algumas ideias comuns e que são interessantes. Por exemplo, a questão do conservadorismo, regra geral, seja em artigos de jornal, seja em alguns, às vezes, debates, algumas conversas, ou até nas redes sociais, repara muitas vezes no sentido em que se utiliza, de um modo normal e simples, a palavra conservador, não é? A palavra conservador geralmente surge associado a algo antigo, ou a algo mais reacionário, ou a algo velho. Por exemplo, Eliot tinha uma expressão, penso que foi Eliot que tinha essa expressão, que era interessante. As pessoas olham para o conservadorismo como o velho rabugento que está em casa sentado à janela a ver o mundo através da janela, não é? E a lamentar tudo o que se está a passar lá fora. Ora isso é um grande equívoco, não é? E ele próprio conhecia que isso é um equívoco, não é? A questão, e isso aí é que é fundamental, que é o conservador, e aqui voltamos a essas ideias básicas, e a ideia do preâmbulo é precisamente esse, que é, o conservador é aquele que conserva, mas conserva ou guarda o quê? Não é? Guarda e cuida aquilo que vale a pena guardar. Isto é fundamental. Primeiro temos que estabelecer o que é isso que vale a pena guardar e porque é que vale a pena guardar alguma coisa. E depois o outro lado, que também é fundamental. Eu guardo para quê? Guardo também para poder transmitir. Porque é que essa noção da transmissão também é tão fundamental como o ato de guardar, não é? Isso significa para nós várias coisas. Primeiro, a importância de uma certa continuidade histórica. O acreditarmos que há coisas que valem a pena e que importa transmitir. Se importa transmitir, significa também que o outro, as gerações vindouras, têm um papel fundamental para quem vive no presente, não é? Há esta ligação, presente, passado e futuro. E guardamos também o quê? Aquilo que consideramos, nós já temos falado nessa expressão, não é? Uma espécie dos tesouros do quê? Do nosso pensamento e ação, e que nós queremos preservar portanto, é o nosso património, e no fundo isso é a cultura. Por isso é que a noção de cultura é tão fundamental para um conservador. E estavas a falar, já falaste em Burke, em Mestre, por exemplo, Eliot, tem aquele livro clássico, não é? Das notas, uma definição de cultura, é muito importante, é um livro também que tem um tempo, mas que é muito importante para percebermos um pouco essa questão do que é a cultura e porque é que a cultura é diferente do culturalismo, não é? Porque é que essa noção de cultura é fundamental para aquilo que se chama, no fundo, a humanidade. Não basta ser um ser vivo para ser humano, não é? É todo esse filão. Mas ainda sobre aquilo que estavas a dizer, desse autor francês, de facto há ali qualquer coisa, a partir do iluminismo, entre o que está para trás e o que está para a frente, que marca completamente a história das ideias, a história do pensamento e até da ação política, não é? Neste sentido, eu penso que essa nota é fundamental, que é o conservadorismo, acima de tudo, significa o quê? É um modo de estar também, e um modo de olhar para o mundo. E que eu, pelo menos pessoalmente, considero que é um modo mais lúcido e mais sensato. Porquê? Porque se baseia numa visão realista sobre as coisas, ou seja, sobre o que é possível. Há muitas coisas que são belas, que são maravilhosas, que são magníficas, mas que não são possíveis.
Por exemplo, a ideia de todos devíamos ser iguais. Vamos fazer com que todos sejamos iguais. Essa ideia é maravilhosa, é um ideal, mas não é real. E quando deixamos de viver no plano do real, estamos a viver num plano da loucura. E no plano da loucura vivemos sempre com consequências muito mais graves no domínio do real do que quem vive no próprio real. E o conservador, às vezes, num certo sentido, entre aspas, pode parecer um bocado limitado. É limitado porque tem consciência das suas limitações, ou seja, do que é possível. Isso permite uma vida muito mais razoável e muito mais sensata. E só para dizer 2 ou 3 coisas, que é, há aqui também algumas questões que importa referir, que é, por exemplo, um dos traços principais é que o conservadorismo é anti-utópico. E muitas ideologias e muitas filosofias políticas são precisamente utópicas. É assim, nós não vamos alcançar o paraíso celeste na Terra, nem vamos conseguir uma situação idílica de paz, de abundância, de perfeição, de igualdade, de justiça, de concórdia e de perfeição social e humana. Isso é irreal. E nós acreditarmos nisso, é uma crença, pode ser uma crença benigna ou bonita, mas não passa do plano da crença. E por isso temos é que compreender, dentro da nossa experiência, da nossa vida, da tradição. A tradição, às vezes, a palavra tradição. A tradição é aquilo que vivemos, é a nossa história de milhares e milhares de anos. O que é que, de facto, foi possível e realizável? Essa fronteira é muito importante estabelecer. Uma coisa é a utopia, outra coisa é o que se pode fazer. E o conservador vive no plano do que se pode fazer. É um realista máximo. E isso é uma ideia muito, muito importante para percebermos. Mas tu achas, por exemplo, João, que é um realista que depois apaga esta dimensão também do sonho? Repara, a questão do sonho, e todas essas dimensões são fundamentais, mas lá está, novamente apelo à questão do realismo. São questões fundamentais, mas as ideias, os ideais devem servir como faróis, algo que nós devemos ter como horizonte. O facto de ser um horizonte que deve guiar a nossa ação, por exemplo, eu sei que devo ser sempre justo, mas eu sei que é impossível ser sempre justo, mas devo ter essa meta. E esse realismo é fundamental. Ou seja, por isso é que todos os projetos, teóricos, do paraíso na Terra, acabam, embora sejam extremamente sedutores e arrastam as pessoas, acabam por ser aberrantes, sejam esses projetos, os projetos marxistas ou mesmo libertários, não é? Porque, de facto, têm a ver com um domínio, e a utopia significa isso mesmo, em lugar nenhum, significa algo que não se passa nesta Terra, não é? E isso é fundamental situar-nos, no fundo. O conservadorismo significa que temos o pé no chão, não é? Que temos, por exemplo, um dos aspectos, um outro traço, que para mim é fundamental, em termos de conceitos, é a importância do concreto. O conservador baseia-se sempre no concreto. Alguns autores muito interessantes dizem isso. A experiência da sociedade não parte de um livro para depois ser aplicada ao modo como devemos viver. Não. Parte da nossa experiência, dos nossos conflitos. Por isso é que as noções, os compromissos que nós estabelecemos, os consensos, o tipo de ligação, o tipo de regras que nós conseguimos encontrar através do tempo e que fomos aperfeiçoando são fundamentais, porque derivam do quê? Da experiência, do concreto, não partem de abstrações, não partem de um livro. Eu não tenho um livro com as fórmulas de como é que devo viver, é o contrário. A minha vida depois é que vai dar origem. E o conservadorismo chama a atenção para esses aspectos, não é? Por exemplo, aqui, a questão do concreto é fundamental em relação ao abstrato. O abstrato é importante, não é? A dimensão abstrata é fundamental para nós sonharmos, construirmos modelos, teorias, mas lá está, no plano da vida, a gente não come abstrações, não é? A gente não respira abstrações. Me permites dizer uma coisa, o que eu fico a pensar é que muitas vezes as pessoas aventuram-se por esse sonho começa a falhar, e como não toleram a falha desse sonho, porque estão tão motivadas, estão ligadas a essas abstrações e a esses sonhos, tentam impor esse sonho à força na Terra. Será este um pouco o mecanismo que aconteceu lá atrás, desde a Revolução Francesa até ao presente, neste
tipo de maneira de estar, porque essa é uma outra maneira de estar, não é? Eu só queria fazer esta nuance porque eu penso que existe algum sonho e desejo, como tu dizes, que orienta a vida das pessoas que são conservadoras, não são completamente concretas nem realistas. Há um sonho, existem desejos, mas estes desejos não se vão sobrepor à realidade, nem vão torcer a realidade, nem arranjar mecanismos para torcer os outros e controlar os outros para chegar àquilo que são os objetivos individuais. Seria por aqui, João? Sim, é assim, a dimensão, nós não podemos, obviamente, negar e até devemos estimular isso no ser humano, que é a nossa dimensão do sonho, do ideal, da criatividade, da imaginação, são fundamentais, não é? Fazem parte também do nosso património mental, psicológico, espiritual, tudo. São fundamentais. Agora, não podemos esquecer o outro lado e, no fundo, esse primado, não é, da importância. Eu posso ter as mãos a apontarem para o céu e posso estar a olhar para o céu, mas tenho que ter os pés que estão na terra, porque é na terra que nós vivemos, não é? E essa dimensão do que é possível é fundamental. E isso liga com uma outra questão, também que para se perceber, e vou repetir aqui várias vezes essa ideia, que é um dos grandes equívocos quando se fala do conservadorismo, é as pessoas dizem, as tradições, os costumes, os hábitos, não sei o quê, mas o que é isso? Quando falamos do possível e do concreto, estamos a falar desses domínios, porque isso tem a ver com o quê? É nesses domínios que nós podemos perceber quais foram as nossas principais conquistas, porque a vida nunca começa a partir do zero ou a partir do nada, não é? Não chega à nossa geração e construímos tudo de novo, não. Ou podemos fazer isso, mas estamos a perder muito tempo. No fundo é como aqueles... Uma coisa é tu queres ser pintor, frequentas a Faculdade de Belas Artes e aprendes uma série de técnicas e transmitem-te uma série de técnicas e conhecimentos. Outra coisa é tu dizes, não, eu aprendo por mim aqui e demoras se calhar 10 anos a perceber uma coisa que transmitido num dia ficavas a perceber do que é que se trata, não é? E nesse sentido, todos esses conceitos, as tradições, etc., têm a ver precisamente com isso, que é as questões da história. A história é fundamental para um conservador. E a questão do que é que vale a pena, lá está, do que é que vale a pena guardar, do que é que vale a pena transmitir, ou seja, o que é que vale mais, não é? O que é que vale a pena ser transmitido? Isso, e o que vale a pena é o quê? É o nosso património, não é? É as melhores produções da nossa cultura, da nossa humanidade, e isso é fundamental. E mais, depois há um outro problema, que nós nos esquecemos, e no nosso tempo, que é um tempo de voracidade, de frenesi máximo, esquecemos que tudo pode ser destruído de um momento para o outro, não é? Lá está, basta uma pandemia, basta uma grande guerra, basta qualquer coisa devastadora, basta uma doença terrível e tudo desaparece. É muito fácil tudo ser destruído. Portanto, o melhor que nós conseguimos é muito importante aprofundarmos, mas também é a nossa herança, mas também conseguirmos transmitir. Agora vê bem, por exemplo, palavras como herança, transmissão, são vistas, a regra geral, como quê? Atualmente, de algum tempo, como coisas opressivas, não é? Como regras, ordens, castigos, não é? O passado é uma coisa negra, não é? Que devemos esquecer. Mas lá está, é do nosso passado e a partir do nosso passado que nós vamos buscar o quê? Os nossos valores, o nosso saber, a arte, até a própria ciência, por exemplo, a ciência. É através do nosso passado percebemos que podemos praticar a ciência de vários modos. Há uma ciência com consciência e há uma ciência com consciência. O mesmo acontece com o capitalismo, que talvez seja o melhor modelo económico até hoje concebido, mas há um capitalismo responsável e há um capitalismo totalmente irresponsável e totalmente predatório. Há um capitalismo que faz as pessoas e as comunidades prosperar e há outro que destrói tudo, corrói tudo, apenas beneficia alguns grupos. Isso é a história do liberalismo, naquilo que deu e no presente, é um pouco isso, que é menos Estado, ou vamos acabar com o Estado, mas o que temos foi corporações que cresceram mais que o Estado e que sequestraram o Estado, não é? E que dominam as nações, ou querem mesmo acabar com as nações. E isso é perturbador. E daí a importância de determinadas instituições que preservam a estabilidade. E isso também faz parte do conservadorismo, essas instituições, porque têm essa função de estabilidade.
E, no fundo, são muito essas ideias que se esquecem ou que precisam, no fundo, ser melhor esclarecidas sobre aquilo que estamos a falar. Mas tu, à medida que tu vais falando, eu estava aqui a vir-me duas ideias, pelo menos. Uma delas é quando estavas a dizer, bem, mas essas pessoas dizem que o passado é negro, mas eu pergunto qual passado? O passado delas, pessoal? Ou o passado histórico, não é? Ou o passado histórico às luzes de um certo conceito da atualidade que é completamente extemporâneo, não é? Acho que existem estas questões para se colocar, porque o passado teve coisas más, como teve coisas boas. Claro. Não é? E, portanto, a questão é que quando estas pessoas dizem que querem um corte com o passado e com as tradições, querem, no fundo, um pouco um corte com tudo. E movimentam-se. E isto produz um ser humano, como tu já tiveste a oportunidade de explicar, um ser humano que é desenraizado. E, no fundo, esta comunidade que existe hoje em dia, o facto das pessoas estarem relativamente bem, indo buscar também a ideia do Fukuyama, faz com que, ok, eu posso esquecer o meu passado, se calhar posso esquecer as coisas que me correram mal, ou que lá para trás eu tenho e que não foram boas, posso estar aqui porque há um mínimo de bem-estar, porque, pelo menos nos países europeus, existe um certo mínimo de bem-estar, e pensar que o mundo não precisa muito da cultura, nem do passado, não é? E negar totalmente que nós somos seres de linguagem, só nos introduzimos na comunidade humana por via da linguagem e que é pela linguagem, é pelos livros e pela cultura que se transporta todo aquilo que é o nosso património e o que poderemos potencialmente ser. Agora, se nós cortamos com ele, o que é que nós somos, não é, João? Claro. Seria este homogeneizado que tu falas, não é, frequentemente. A questão é precisamente essa que dizes, não é? Claro que nem todo o passado, quer o nosso passado individual, quer o passado da história da humanidade é bom. Também ninguém diz que o passado é bom. Isso é uma das grandes questões e quando falarmos desses princípios de Kirk, vamos falar sobre isso, que é um dos princípios do conservadorismo, de facto, é um certo ceticismo, vá lá, moral e não só, sobre o próprio ser humano, não é? E aqui depois até tinha a ver com tradições religiosas do cristianismo ou do protestantismo, não é? De uma crença que o ser humano é bom e, portanto, tudo o que faz será bom, ou que o ser humano nem sempre é totalmente bom e daí é necessário ele próprio fazer o seu próprio, vá lá, autocontrole e através das instituições e tudo isso, mas isso é uma outra dimensão. Claro que nem tudo no passado é bom, há coisas horríveis, nós também somos horríveis. Agora, como tu dizias aí um conceito, esse conceito também é fundamental para aquilo que estamos a falar, que é, de facto, sem passado não há enraizamento possível, não é? E aquilo que enraiza é aquilo que faz a nossa humanidade e que faz aquilo que nós somos, do melhor que nós somos. E no fundo, o que é o contrário do enraizamento? É estar desenraizado. E estar desenraizado é o quê? É desorientação, é insubsistência, não é? Mas precisamente porque o passado nem sempre é bom, é que o conservadorismo também não é imobilista, não é? O imobilismo é que defenderia que as sociedades devem ficar como estão ou como foram. Claro que há sempre muito a adaptar, muito a mudar, muito a transformar. Agora, não devemos esquecer que o passado é a base, não é? O passado é a base e temos que tornar o melhor do passado no nosso presente e legá-lo para o nosso futuro com as devidas adaptações e as devidas transformações. O que nós assistimos hoje, e não é só aquela questão de dizer que o presente é mau e que o passado é que era bom, é que de facto há um cultivar, mas em todos os domínios, de uma certa desidentificação e até de uma certa desqualificação histórica, seja religiosa, no geral, tudo o que é religioso é uma coisa atrasados. Há um ataque sistemático a esses pontos. E mesmo cultural, não é? No fundo, até a própria religião, o próprio cristianismo está a sofrer com isso, porque está-se a transformar quase numa espécie de uma organização não governamental, uma espécie de museu de umas coisas antigas e culturais. E também temos que nos lembrar, quando falamos do nosso passado não é só o dia de ontem, não é só as décadas de ontem, não é o fascismo, não é? O passado é toda a nossa história. E o passado, no fundo, é o repositório de tudo aquilo que nós fizemos, quer da nossa própria experiência cultural, mas também há uma outra dimensão, não vamos estar aqui a falar sobre isso, mas que é também biológica. Nós construímos aquilo que também a nossa capacidade mental, psicológica, as próprias transformações e adaptações também que vamos tendo mentalmente e da própria psicologia, permitiram que nós
aquilo que nós construímos, de certo modo, é aquilo que é possível ao nosso aparato mental e psicológico construir. Claro que há mudanças, há transformações, há aperfeiçoamento. E tudo isso se vai ligando, não é? E depois é assim, esse enraizamento, porque é que o enraizamento é importante? O enraizamento é importante porque nos dá, no fundo, esse lastro ou os pilares de tudo o que é importante. E isso gera uma série de confusões. Por exemplo, a religião faz parte também dessa transmissão. A religião não aparece, isso dá uma conversa à parte, não é? A religião não aparece por acaso, não é uma invenção opressiva da sociedade patriarcal ou dos homens para dominar o mundo e as mulheres e os não sei o quê. Não é isso. Há outra, por exemplo, uma certa ideia, um conceito que eu me interessa bastante, cada vez mais, que é a questão há uma tradição cívica, por exemplo, as sociedades ocidentais atuais, essa tradição cívica está muito esbatida e até muito atacada. O enraizar é nós irmos também buscar essas boas experiências, essas boas descobertas que se foram praticando, não é? Por exemplo, a questão da propriedade privada, o reconhecimento da propriedade privada, também chega até nós através dessa... A gente não descobre na nossa geração a importância da propriedade privada, não é? Tem também a ver com esse legado, também está enraizado na nossa experiência. Para percebermos o que é o enraizamento, através de milhares de anos, percebeu-se que a propriedade privada é fundamental para o ser humano, faz parte da própria natureza humana, não pode ser abolida, é um ataque à própria natureza humana pôr em causa a importância da propriedade privada, e isso faz parte também do nosso enraizamento, das nossas bases. Mas lá está, assim como é importante a propriedade privada, também há uma noção de uma propriedade que é de todos, um bem comum das próprias sociedades, que também é fundamental, não é? Neste sentido, só para concluir, por exemplo, estas questões, quando falamos em tradição cívica, o conservadorismo defende esta tradição cívica, que nada tem a ver, isso também é uma conversa paralela que temos mantido, não é? Naquilo que o liberalismo se transformou, nada tem a ver com o liberalismo de autores tão diferentes, como, por exemplo, Mandeville, Friedman, Bastiat, as histórias do anarcocapitalismo, ou do Marquês de Sade, que foi um libertário, não há dúvida nenhuma, de Hayek, de Ayn Rand. No fundo, o que estes defendem é uma espécie de um darwinismo social, não é? Mas sob a máscara de uns grandes paladinos da liberdade em todos os aspectos, não é? Para eles, a sociedade não existe, só existem indivíduos. Ora, isso não faz parte do enraizamento da experiência humana, não é? Da importância das comunidades, da importância do que é comum, muitas vezes como mais importante e com mais valor do que os meus interesses individuais, não é? Essa ideia de que tudo o que é o comportamento humano individual é legítimo, desde que não prejudique o outro e que valorize o crescimento, que no fundo é a lenga-lenga do presente. Nós podemos só opor ou apostar só uma questão, que é os resultados estão aí no século XXI, em todos os planos, não é? Em termos sociais, temos de olhar para os resultados, não é? Temos de olhar morais, até mesmo ambientais. A gente não pode negar que há problemas ambientais sérios, não é? Como há sociais, como há morais. Ora, a tradição cívica opõe-se, no fundo, também a essa selva, não é? E isso também é herdado. E esses processos, e negarmos o nosso enraizamento, e isso remete-nos para um outro campo. Negar o nosso enraizamento é um processo de desidentificação da nossa própria civilização. E por isso é que o conservadorismo é cada vez mais urgente, não é? É que nós vivemos num processo acelerado de desidentificação. E o conservadorismo é sobre isso, é sobre identificação, sobre enraizamento, sobre a pessoa humana, sobre a cultura ocidental, porque nós vivemos no Ocidente, é dessa cultura que falamos, não é? E a identidade, por exemplo, é fundamental, porque, no fundo, o que é a identidade? A identidade que é diferente das lutas identitárias, não é? A identidade é aquilo que faz com que as pessoas permaneçam também juntas como comunidade e que sintam ou percebam que são alguma coisa, não é? E tudo isso está ameaçado por uma série de questões contemporâneas, não é? E por exemplo, há verdadeiros ataques à ideia de comunidade, assim como até a estrutura... identidade, claro, das próprias comunidades, da identidade nacional, da identidade europeia.
e da família até, porque é uma forma também de identificação mais elementar, mas que é fundamental, não é? E no fundo o oposto dessas ideias de comunidade, no fundo é o quê? É esta noção de indivíduo abstrato, não é? Desencarnado, atomizado. Negar o passado são esses indivíduos que somos nós, sem memória, não é? E confundimos um certo individualismo, ou confundimos a liberdade com um certo individualismo que é um individualismo oco e até patológico. Mas só para que eu penso sempre, mas isto, como é que se explica bem isto do enraizamento? Esta questão, por exemplo, para percebermos porque é que há coisas que são importantes e outras que não são. Por exemplo, pensem em autores, não é? Gostamos de literatura, estava a gostar de literatura. Estava a pensar em literatura. Autores como Shakespeare, Dante, Camões, que têm séculos e séculos, mas continuam a ser lidos, não é? E nós continuamos a ir lá beber alguma coisa, não é? Há uma certa, atualidade, de uma certa intemporalidade, que é o quê? Que é também aquilo que nós temos que ir passando de geração em geração, não é? O Italo Calvino dizia o que é um clássico. Um clássico é um livro que nunca se esgota, onde nós podemos ir sempre buscar alguma coisa ou ler alguma coisa. E se quisermos também olhar para isto numa certa dimensão, metafísica ou filosófica, a vida, nós somos, como dizia Heidegger, né? Nós somos seres para a morte. A vida, a não ser que eu seja crente, e nem todos somos crentes, mas a vida é um absurdo, a vida não tem sentido, porque cada dia que passa estamos mais próximos da morte, a morte negará tudo, completamente tudo aquilo que nós fizemos, cada um de nós, a nossa memória, como dizia a pessoa, nós estamos vivos enquanto os outros se lembram de nós, não é? Alguns será um dia ou um ano, outros, quando muito, será uma geração ou duas. Portanto, a vida é um fluxo permanente que tudo dissolve, que tudo corrói. Ora, o que é que resta aqui? Ou de facto a crença, tu acreditas em Deus, não é? E que isto é apenas uma passagem, uma etapa, ou então tens de também construir esse chão, e esse chão tem a ver com as nossas construções ao longo da experiência humana na Terra, tudo aquilo que fomos conseguindo construir e que vamos transmitindo. Porque se a vida se centra só na nossa importância individual, que é importante no momento em que estamos a viver, é algo completamente irrisório, não é? Por isso nós temos que defender, e é fundamental, a tradição. A tradição é o quê? Neste escoamento, nesta voragem, a tradição é aquilo que vai durando, é aquilo que vai perdurando, não é? E que fez a sua prova na existência da vida dos seres humanos e das várias gerações, sejam as tradições mais honrosas, dos costumes, da moral. A gente não pode deitar isso fora pelo cano, como estamos a fazer, porque senão não fica nada, não é? Ficam seres completamente neuróticos, vazios e ocos, que é o que temos. Tu dizes uma coisa, tu apanhas esse lado do enraizamento sobre a questão filosófica, mas se olharmos para o lado da parte da psicologia, a psicologia que se vincula aqui a pensar a família, o que é que existe entre a família e a cultura, vamos buscar aqui qualquer coisa que é parecido com o que tu dizes, mas no fundo que vai parar se não houver identificação, seja por que motivo for, seja porque a própria cultura tem vazado, não sei se isto é propriamente uma cultura, aquilo que está a acontecer, mas são ataques à cultura, têm vazado esses conteúdos para a identificação, sobra o vazio. E o vazio é insuportável para as pessoas, e as pessoas têm de fazer manobras para tentar suportar esse vazio. Agora que me parece cada vez mais evidente que este vazio e que esta sociedade, aquilo que tem, não é? Depois se vincula a que a solução seja o consumismo, como tu dizes e bem, parece, não é? Ou seja, eu preencho o meu vazio por via do consumo. Não é? Fico sempre vinculado a estas coisas por via do externo, por via de estar sempre a agir, e isso transforma o ser humano numa peça da máquina. Sabes, num ser atomizado, sabes? Este autor, Russell Kirk, dizia algo muito interessante sobre isso, até sobre a questão do consumo, não é? No fundo, o nosso mundo, de certo modo, está transformado
no supermercado, não é? E nós somos responsáveis por isso. Mas também, por exemplo, se repararmos, o que predomina, de facto, nas sociedades ocidentais, especialmente, basta ver qualquer problema, depois é reduzido à sua dimensão económica, não é? Quanto é que vai ser a crise? Tudo isso é importante, a conversa é sempre a mesma. Isso não deixa de ser importante. Tudo isso é importante, mas não pode ser o único, nem pode ser o central. Russell Kirk dizia, por isso é que um certo discurso liberal e americano, libertários, tudo isso, é de uma grande estreiteza intelectual e até estreiteza moral e cultural, não é? Porque reduzem o mundo, não é? É essa visão economicista. E nessa visão economicista, que é baseada, também já falámos nessa ideia, de uma ideia de crescimento ilimitado, não é? De um crescimento permanente, em que interessa, e isso é um dos grandes ataques à cultura ocidental, à cultura humana, não é só ocidental, e que o conservadorismo defende, é que ideias como, por exemplo, a ideia de nação, de história, de identidade, dos costumes, dos valores particulares, são fundamentais, porque é isso que radica, não é? É isso que tem a ver com a questão concreta, é a questão que nós vivemos dia a dia, e não com determinadas abstrações políticas, filosóficas, demasiado filosóficas. Este mundo, por exemplo, o mundo multicultural, globalista, sem raízes, e sem raízes depois é raízes todas, sejam elas civilizacionais, como espirituais e outras, não é? É um mundo totalmente desenraizado. E isto, depois, aqui isto envolve muitas coisas. É curioso que muitas das críticas que se faz, pois no plano dos valores, as críticas de um certo progressismo, são contra tudo, lá está, tudo o que é fundamental ao enraizamento, são contra tudo o que implica a soberania, o que implica fronteiras, o que implica também um limite, porque são as fronteiras, os limites, as soberanias, é isso que confere identidade, não é? E que tem a ver também com o nosso âmago, não só histórico, mas também espiritual e cultural, que são necessidades psicológicas profundas, não é? Simone Weil dizia, o enraizamento é das necessidades mais fundas da nossa alma, e até Albert Camus, que é um autor insuspeito, falava também sobre isso, que é o futuro do Ocidente passa pelo enraizamento e por essas noções fundamentais, porque tudo o resto é uma abstração que completamente, que tudo dissolve. Só te dar um exemplo. Por exemplo, fala-se muito da questão da liberdade e da emancipação. Essa liberdade e essa emancipação hoje significa cortar com tudo, quer dizer, és uma espécie de um astronauta do meio do universo sem qualquer ligação, já nem sequer tens o tubo a ligar-te à nave. Aliás, até essa noção de progresso no fundo, é até uma traição da própria noção de progresso do próprio iluminismo, porque a emancipação da noção de progresso, tal como os iluministas concebiam, tinha a ver com o quê? Com a fé na instrução, na cultura como formação do espírito, especialmente no valor e na importância do contacto com as grandes obras, com os grandes autores, com a questão da racionalidade. Tudo isso foi à vida, não é? Portanto, há muitas coisas, não é? Muitas coisas que temos que rever, não é? Uma outra questão, só para concluir, sobre esta questão da individualidade, por exemplo, um conceito que tem também a ver com estas notas preambulares, fala-se muito da importância do eu. O indivíduo e o eu. Mas se nós formos a esmiuçar, é como vivemos deliberadamente uma superficialidade permanente, o que é esse eu ou essa liberdade? Não são nada. Esse eu já está completamente desligado da noção, por exemplo, de pessoa, da noção de comunidade, da importância do outro, até a questão do outro. Nós às vezes temos uns surtos psicológicos em que nos preocupamos com o outro, porque na televisão dizem não sei o quê e a gente lá vai levar o saquinho de comida ou transferir não sei o quê. Mas a questão do outro é uma questão diária, é uma questão permanente, não é? Como a questão o eu. O eu não é nada, não é? O que importa é a minha singularidade, é a minha relação com o outro. O culto do eu. O eu é uma abstração, não significa, como dizia o David Hume, não é? Um feixe de impressões e de sensações, mais nada. E isso tudo está completamente destruído, não é? Ou em vias de destruição. Eu indo aqui a uma parte, de uma forma simples, e buscando aqui a teoria da identificação também em Freud, ele diria uma coisa muito engraçada, não é?
esta ideia de se ultrapassar aquilo que ele chamava da fase do Édipo e, portanto, apontar aqui para processos de identificação mais para a frente do que estes de base, seria sempre um movimento de emulação. E o movimento de emulação tem de ter sempre um objeto com o qual ele se identifica. Objeto neste sentido de uma pessoa, relações, não é? Uma família, uma cultura, para ele poder, no fundo, transcender. Portanto, uma pessoa só se pode transcender desta sua dependência básica se ela puder identificar-se com estes aspectos de base, para poder ser além disso. O resto, a mim, parece-me que é uma ilusão, porque os objetos de identificação não estão lá presentes, estão em falta. Há outros que estão presentes, mas que são bizarros. E, portanto, isto nunca vai poder gerar uma emulação, nunca vai poder fazer com que o indivíduo se liberte. E produz precisamente o contrário. Não é? Produz sempre uma dependência gigantesca, uma necessidade de dependência que, depois, no fundo, faz com que as pessoas odeiem essa mesma dependência. Mas acho que tem que ver com estes processos. Só se pode libertar paradoxalmente, aquele que se identificou, que tem uma relação que interiorizou, e só a partir daí é que ele pode ir para além de si mesmo, não é assim dizer. Sabes que as questões, todos os processos de identificação são maus para uma determinada ideia de consumo e uma determinada ideia de consumidor, não é? Não interessa. Por isso é importante destruir todo e qualquer processo de identificação para a pessoa viver numa subexcitação permanente, sempre em relação a novidades e sempre em relação... E nós temos todos, vamos todos por esse caminho, mas depois também sentimos e também sofremos com isso. Portanto, e isso tem uma questão que tem a ver também com a própria ideia do conservadorismo, retomando um pouco, se calhar, num certo sentido, todos nós somos conservadores comuns, não é? Ou seja, nós sentimos que muitas das nossas necessidades, nós temos necessidades de enraizamento, de filiação, de pertença, aliás, são fundamentais em termos estruturantes para o nosso psiquismo, como tu sabes bem melhor do que eu. E ainda estamos longe de perceber que impacto é que isso será futuramente na nossa vida, na nossa saúde psicológica e até das próprias comunidades, não é? Mas todos nós sentimos essas necessidades e todos nós temos uma determinada ideia acerca do mundo, mas lá está, a televisão, por exemplo, e os média estão-nos sempre a dizer que nós não podemos ter esse tipo de ideias ou de pensamentos. Não podemos defender a nossa ideia de país, de valores nacionais, não podemos ter uma ideia sobre a importância da família ou sobre as relações. Depois estamos sempre a dizer que somos sexistas, racistas, preconceituosos, e as nossas ideias estão sempre a ser desprezadas e ridicularizadas. E isso, se calhar, explica muito bem como é que certos fenómenos apodados de populistas, porque é que essas pessoas, em pleno século XXI, estão a conquistar votos, não é? Independentemente, agora, também já temos falado sobre isso, independentemente do nosso juízo de valor sobre essas políticas, mas como é que no Brasil, depois da descoberta do paraíso, com o Lula e a Dilma, vem um troglodita, como é que nos Estados Unidos, depois do Messias na Terra, veio a encarnação do diabo. Isso dá muito que pensar. Há algo no interior das pessoas, até no plano inconsciente e do inconsciente coletivo, em que faz as pessoas... Porque assim, este nosso fundo do enraizamento, tudo isso, está cá e nós necessitamos disso e sentimos o abanão quando isso não existe, não é? E tudo isso são questões importantes. Dar aqui um salto, uma pirueta, uma cambalhota sobre estas questões ainda do preâmbulo, e depois até para futuramente fazermos a ponte com Kirk, que é, por exemplo, a questão da religião. A questão da religião está também no cerne desses combates. Hoje em dia, se tu te afirmas, há muitas pessoas que falam sobre isso, não é? Se tu te afirmas, eu sou crente, ou sou evangélico, ou protestante, ou católico, ou isso, muita gente se calhar olha para ti de lado e diz que ainda isso ainda se faz, ainda se pratica, ainda não sei o quê, não é? Não é, isto é falando de modo um pouco simplista, mas isso de facto existe, não é? Agora lá está, por exemplo, a religião, independentemente da crença da pessoa, a religião faz parte da experiência humana. Por isso é que, e vamos ver isso em Russell Kirk, que se calhar enfatiza demais a questão da religião, mas a religião faz parte da experiência humana e, independentemente da questão da hipótese de haver a revelação, não haver, é uma construção, entre aspas, a apropriação humana.
Se eu acreditar em Deus, a religião faz todo o sentido. Se eu não acreditar, de qualquer modo, a religião é também uma apropriação de um determinado tipo de experiência. E, portanto, a religião faz parte do nosso património, não é? Cultural, espiritual, intelectual, tudo isso. Nesse mesmo sentido, que não haveria uma civilização ocidental sem a religião cristã. Exatamente, e nesse sentido, e as outras civilizações sem as outras religiões, nesse sentido a religião tem que ser sempre tematizada, em qualquer projeto. Não é? Alguns autores, e Russell Kirk fala nisso, mas alguns autores, e alguns até ateus, falam nisso, que dizem que a política, lato sensu, não passa de um capítulo da história das religiões. Não é? Pode ser, é laicizado, mas não passa disso. Russell Kirk acrescenta-lhe uma outra dimensão, que é a questão moral, não é? Isso também é um outro tema, estes são temas infinitos. Há quem diga que a ética, até mesmo em termos puramente biológicos, a ética e a moral não existem. A ética e a moral existem porque existiu religião. A história dos mandamentos, dos ordenamentos, é a religião que configura isso tudo. Eu mesmo que não seja crente, ou civilizações ou sociedades que não sejam crentes, não podem negar essa herança. Aliás, isso dava também outra conversa infinita, que é, nós podemos matar Deus, mas depois a quantidade de simulacros de deuses que vamos reinventando, não é? Nós hoje em dia, mais que humanos, somos caricaturas de humanos. E as formas, degradadas de religião que temos encontrado, que vamos substituindo, também têm muito que se lhe diga. Portanto, isto para dizer o quê? Os conservadores, muitos tematizam a importância da religião, não obriga ninguém para ser conservador ou defender princípios conservadores tem que ser crente ou tem que partilhar de princípios religiosos. Tem sim, fundamentalmente, é que perceber que a religião é um pilar fundamental da história da humanidade e das culturas. Neste caso, estamos no Ocidente, falamos da cultura ocidental. É por isso, e pelo aquilo que significa. Claro que depois há a história da religião, não é? Com todos os seus episódios maravilhosos e outros terríveis e terríficos, não é? Há mas isso aí é um outro patamar. Mas a questão aqui da religião tem muito a ver com isso. Só para terminar este aspecto do preâmbulo, isto aqui até tenho aqui uma pequena cábula, que é, por exemplo, dois conceitos que fazem muita confusão quando se fala de conservadorismo, que é, por exemplo, o conceito de autoridade e o conceito de ordem. Ainda há dias falava com um bom amigo e ele dizia, já vamos a falar sobre isso, que é, se calhar muitas vezes as nossas concepções políticas são principalmente derivadas da nossa estrutura psicológica. Porque de facto há pessoas que têm determinadas ideologias e o perfil psicológico deles praticamente é todo igual. E ele dizia-me assim, pois eu sou conservador porque sempre precisei de ordem na minha vida. As coisas têm que estar organizadas, tem que haver uma ordem. E de facto isto se calhar faz muito mais sentido do que aquilo que possamos pensar, não é? Até tem a ver com a nossa vida, à medida que os anos vão passando, não é? E que as hormonas também vão perdendo a força, se calhar tornamos-nos, a nossa visão política sobre o mundo e o nosso radicalismo ou reformismo se calhar vai se transformando. Estou a brincar um bocadinho, mas só para te dar este exemplo, quando falamos nestes conceitos de autoridade e de ordem, como ficamos sempre num nível superficial, perde-se tudo, não é? E a noção de ordem e da autoridade para o conservador tem que ser explicado. Nós, por exemplo, quando falamos destes conceitos, não estamos a falar do senhor guarda, aquele guarda antigo, não é? Barrigudo, com o bigode, que estava sempre a olhar e a dar ordens e a mandar, ou com o senhor padre, que está sempre a vigiar e a mandar não sei o quê. Não tem nada a ver com isso, não é? Até, se quiseres, brincando um pouco, por exemplo, a palavra cosmética, não é? Que vem do grego, tem a ver, o que é cosmética? É a necessidade e a importância do universo ter uma determinada ordem, não é? Uma determinada ordem, uma determinada norma. E pode ser, num certo sentido, uma norma ética, não é? Essa ordenação, essa ordem, é o que dá sentido, é o que dá um determinado sentido às coisas. Não é a autoridade do ditador, não é a prepotência, não é? Isso é a superficialidade. Eu gosto muito de um autor romeno, que é Émile Cioran, e houve uma frase dele que me marcou muito, que dizia lá, as sociedades contemporâneas são sociedades sem transcendência, sem ordem e sem absoluto e metafísica. E eu lembro, na altura, o professor Fernando Gil era o meu orientador, e ele dizia, o João está sempre a dizer essa frase
frase marcou. E, de facto, essa frase tinha-me marcado, não é? Porque significa os vários patamares em que nós podemos viver e os vários patamares em que nós podemos conduzir a nossa vida, não é? Por exemplo, a questão da autoridade significa tão só que há uma legitimação de alguma coisa que é socialmente reconhecida. E reconhecida através do quê? E se calhar de um modo até mais fundo do que umas meras eleições. É um reconhecimento de algo através do quê? Das capacidades, de méritos, de valores. A autoridade não é uma coisa que é imposta, não é uma coisa que obriga. É um reconhecimento da parte do outro que há ali alguma coisa que se impôs por um conjunto de valores, de princípios, que vale mais do que outra coisa qualquer, não é? Para a comunidade, para aquela situação, para aquele... Exatamente, não é? E mais do que uma questão disto se colocar num plano legal ou num plano político, tem a ver principalmente com questões morais, não é? Morais, também já falámos sobre isso. Moral não é moralismo. O moralismo é uma coisa, a moral é outra. Portanto, e mesmo a noção de ordem. O que é que quer dizer a noção de ordem? A noção de ordem significa tão só que existem determinados critérios, não é? Que existe uma disposição para as coisas que é regida por determinados elementos, que pressupõe o quê? Quanto melhor organizas uma coisa, significa que há um determinado saber específico sobre essa coisa, há uma determinada razoabilidade e há uma razão de ser para aquilo estar disposto daquele modo, com uma determinada finalidade. Portanto, lá está, mas se formos por aí, isto no fundo tem um pouco também a ver com outras noções, não é? Como, por exemplo, a virtude. O que é importante hoje é ser um homem virtuoso. As pessoas, se calhar, no geral, começam a rir, dizem, virtude, ser virtuoso, não sei o quê, isso é o quê? É da moral, é da catequese, é da não sei o quê, não é? Mas, lá está, noções como virtude, como moral, não têm esse sentido superficial e até caricato, não é? Tem a ver com noções muito mais fundas, tem a ver com questões de caráter, com questões do que é mais importante escolher ou não, com as razões dessas escolhas. Portanto, é importante também clarificar estas perguntas todas. João, se calhar fazendo uma espécie de resumo, se o conseguir fazer, porque também falámos sobre muitos temas, e nesta ideia de soluções conservadoras, parece-me que há um conjunto de questões que tu abordaste que podem ser soluções conservadoras. Soluções conservadoras são sempre imperfeitas, mas arranjamos este nome para o programa para tentar encontrar um conjunto de ideias. E se calhar, se eu as resumir dizendo assim, que é muito importante nós voltarmos a esta ideia de enraizamento. É muito importante pensarmos o enraizamento e aquilo que está a acontecer. É importante nós valorizarmos aquilo que foi a nossa cultura, quer nas suas dimensões mais históricas, quer da organização da sociedade, no sentido também dos seus corpos intermédios, porque isto também foi uma parte que se perdeu, quer da própria família, não é? E quer também daquilo que são as nossas identidades, umas que podem ser mais regionais e locais, outras que podem ser ao nível da nossa identidade nacional e outra ao nível da nossa identidade europeia, e qual é que foi o papel que também fomos desempenhando no mundo. Tu acharias que isto seria um bom resumo do que tiveste a falar e isto poderiam ser soluções neste sentido, ou seja, estimarmos isto? É um excelente resumo, e só em duas frases, uma mais humorística, que é um excelente resumo. Isto são algumas ideias que têm a ver precisamente com esse horizonte e também, no fundo, uma explicação porque é que o conservadorismo faz sentido e porque é que importa. E que, agora numa nota mais humorística, que o conservadorismo não significa que vem o senhor padre de batina com a professora da escola primária e a régua e o pai autoritário. Não tem nada a ver com isso, não é? O conservadorismo tem a ver com uma visão do mundo, que tu agora muito bem sintetizaste, tem a ver com a valorização de uma série de aspectos e de dimensões que são fundamentais para o ser humano e que podem tornar a nossa vida melhor. É isso. Bem, João. Mais digo. Muito obrigado. Então estaremos aqui para a próxima para ir abordar então, os 10 princípios do Russell Kirk. Exatamente. A próxima não está acertada, está bem. Obrigadíssimo, João. Quero também agradecer a todos os que estiveram a assistir ao nosso programa.
através da internet e dizer-vos que iremos em breve publicar um novo programa, uma nova entrevista sobre os 10 princípios do conservadorismo do Russell Kirk. Subscrevam o nosso canal, façam um like no vídeo se gostaram e vemo-nos no próximo Soluções Conservadoras. Obrigado.